Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre a cultura do estupro. Isso existe, isso não existe, o que vem a ser afinal? Bom, a cultura, de um modo geral, é aquela questão baseada em costumes, nos valores de uma sociedade, é tudo aquilo que o povo que convive numa coletividade legitima como sendo aceito, né? Como sendo os valores daquela comunidade. Então, quando eu falo de cultura do estupro, eu quero dizer que toda vez que alguém legitima ou justifica a conduta de um agressor, existe a cultura do estupro naquela sociedade. E no Brasil, nós vemos com certa frequência discursos que apoiam isso, que legitimam e que justificam essa cultura. Então aqui nós temos sim a cultura do estupro. Para ter um exemplo de como isso funciona, por exemplo, se uma mulher ela vai até uma festa num dia à noite e sai com um rapaz que ela acabou de conhecer e ela é estuprada. Muitas vezes a sociedade acaba julgando essa vítima e culpabilizando por que ela tomou essa atitude de se colocar em risco, de sair no mesmo dia que conheceu o rapaz e foi até a sua casa. Isso acaba também relativizando a própria conduta daquele agressor, quando na verdade ele é o responsável pelo ato violento. Então, toda vez que a gente vê falas nesse sentido, julgando e culpabilizando a vítima, isso também reflete uma cultura do estupro na nossa sociedade. Então, eu gosto sempre de sugerir para as pessoas fazerem um exercício contrário, né, de troca de papéis. Então, será que numa mesma situação, se a gente colocasse o homem no papel da mulher e a mulher no papel do homem, será que a gente também estaria falando sobre o fato dele ter ido na primeira vez que conheceu uma mulher para a casa dela, caso ele fosse estuprado? Será que a gente teria as mesmas impressões, as mesmas reflexões sobre aquela pessoa? E geralmente quando a gente faz o exercício, a resposta é não. Nós fazemos isso quando se tratam de mulheres. Então tudo isso reflete a cultura do estupro que deve ser modificada. E na prática, né? Existe alguma sanção jurídica, alguma punição para alguém que fomenta essa cultura do estupro? Então, na prática, não há nenhum delito específico, não há nada específico na legislação que diga sobre isso, a não ser que a conduta daquela pessoa venha a tipificar um outro delito ou venha a violar alguma questão moral da pessoa que exige uma indenização, né? Ou que venha por outros modos, então, da forma penal. Mas isso de certa forma não me preocupa, porque eu acredito que a cultura de um povo, ela deve ser modificada também através da cultura. Então, é uma transformação de olhar, é uma nova tomada de consciência, é estar atento, sempre se observando nesses lugares. Será que eu estou julgando a pessoa? Será que eu não estou? Né? Se observar, cada um pode começar a fazer isso dentro de si para ir transformando a cultura de um povo. Toda vez que você se posiciona diante de uma situação que você fala se acha correto ou não, que troca ideias, que isso vá se construindo, a gente pode ter uma transformação real da cultura que não precisa ser pelo meio legislativo, que não precisa ser por um meio necessariamente jurídico, mas sim comunitário, coletivo, de transformação mesmo de consciência. Então, esse era o recado que eu queria trazer hoje. Agradeço a todos e faço o convite a refletirem sempre diante de situações de agressões, o quanto a gente está julgando, o quanto a gente está sendo imparcial ou conivente com essas culturas, tá bom? Obrigada e até a próxima.